Olá! O tema da nossa aula hoje é a pontuação, um tema importante, bastante importante para a nossa escrita. Ao começar a aula de hoje, eu gostaria de ler para vocês um pequeno texto que foi retirado de um livro didático de comunicação e expressão dos professores Amaro Ventura e Roberto Augusto Soares Leite. Ouça, o texto se chama O Testamento. Um homem rico, sem filhos, sentindo-se morrer, pediu papel e caneta e escreveu assim: deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do mecânico, nada aos pobres. Não teve tempo de pontuar, morreu. Eram 4 concorrentes. Chegou o sobrinho e fez essas pontuações numa cópia do bilhete. Deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do mecânico, nada aos pobres. A irmã do morto chegou em seguida com uma cópia do testamento e pontuou assim: deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do mecânico, nada aos pobres. Apareceu o mecânico, pediu uma cópia do original e fez essas pontuações. Deixo meus bens à minha irmã? Não. Ao meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do mecânico, nada aos pobres. Um juiz estudava o caso quando chegaram os pobres da cidade. Um deles, mais sabido, tomou uma cópia do testamento e pontuou deste modo: deixo os meus bens à minha irmã? Não. Ao meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do mecânico? Nada. Aos pobres. Algumas observações merecem ser feitas da forma como esse testamento foi redigido pelo testador. Não era mesmo possível nós darmos um sentido à sua vontade. A pontuação dada por cada um dos prováveis herdeiros é diferente, pois a pontuação indica o sentido que cada um deseja dar ao texto. A língua falada dispõe de inúmeros recursos, ritmos e melódicos. Nós podemos fazer pausas, imprimir na voz modulações, entoações, para exprimir surpresa, espanto, dúvida, interrogação, exclamação, entre outras tantas possibilidades. A língua escrita, entretanto, não dispõe desses recursos. Para suprir esta carência, na tentativa de reproduzir as pausas, as cadências, o ritmo, a entonação da linguagem falada, nós vamos utilizar na língua escrita os sinais de pontuação. A meta principal, porém, dos sinais de pontuação, não se esqueçam disso, é garantir a exata compreensão do sentido daquilo que se registra. Diante do que se acaba de expor, não é difícil entender que no tocante aos sinais de pontuação, há certas normas objetivas, cuja transgressão será tida como erro. Há, porém, um campo relativamente largo em que as opções são estilísticas e, portanto, elas vão ser marcadas pela subjetividade, não sendo possível estabelecer normas rígidas nessa área. Celso Cunha, muito conhecido, e Lindley e Sintra, em sua nova gramática do português contemporâneo, classificam os sinais de pontuação em 2 grupos principais. O primeiro grupo compreende os sinais que fundamentalmente se destinam a marcar as pausas, a vírgula, o ponto e o ponto e vírgula. O segundo grupo já abarca os sinais cuja função essencial é marcar a melodia, a entoação. São eles os 2 pontos, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, as reticências, as aspas e os parênteses principalmente. A seguir, observam que essa distinção é didaticamente cômoda, mas ela não é muito rigorosa, pois, em geral, os sinais de pontuação
vão funcionar dessa maneira. Eles indicam ao mesmo tempo uma certa pausa e a melodia também. Outro estudioso da área, Adriano da Gamakuri, numa obra chamada Para Falar e Escrever Melhor o Português, nos ensina que ninguém pode escrever como fala, afirmam os linguistas. Por que não? Contesta um João da Silva, não é? Uma pessoa comum admirada. Ele diz: garanto que o mais humilde e pouco instruído operário, ao pegar do lápis ou da caneta para redigir um recado ou uma carta de amor, sente pruridos de escritor. O que é que significa isto? Ele fica preocupado, né? Onde é que ele vai colocar a pontuação? E continua o autor dizendo: posso enumerar uma série de motivos. Em primeiro lugar, na língua falada, todas as palavras são formadas de fonemas para os nossos ouvidos. Na língua escrita, de letras para os nossos olhos. Na língua falada, salvo em casos excepcionais, os interlocutores estão presentes e se alternam nos papéis de falante e ouvinte, como geralmente acontece durante uma conversa, um bate-papo. Na língua escrita, escritor e leitor não estão na presença um do outro. Não pode haver, portanto, um diálogo. Na língua falada, além das palavras, elementos sonoros, atua também uma série de elementos que são ditos suplementares. É a expressão do rosto, são os gestos, é a mímica, é a acentuação expressiva de certas sílabas, a entoação ou melodia da frase e as pausas. Desde as primeiras tentativas do homem, não é, de transpor essa linguagem falada para a linguagem escrita, tem sido permanente a batalha em tentar transcrever essa entoação frasal com suas pausas e as suas inflexões expressivas. Os sinais gráficos para isso usados foram sendo introduzidos aos poucos na nossa língua escrita. E é só no século XIX que a chamada pontuação chegou a uma sistematização semelhante à que nós temos hoje. Na tentativa de reproduzir toda a expressividade da língua falada, os escritores modernos procuram aproveitar não apenas os sinais de pontuação, mas ainda os recursos que a tipografia oferece. Daí a utilização, ao lado de aspas simples, aspas duplas, travessões, parênteses, reticências, sinais combinados, interrogação com exclamação, exclamação com reticências. Usa-se também toda a gama de tipos variados, como o grifo, o itálico, o negrito, as maiúsculas e os chamados versaletes. Hoje, com essa variedade de tipos de letras que os editores de texto permitem, significa o uso de uma fonte diferente daquela usada durante o texto todo. É isso que significa o versalete. Mas são ainda muito limitados, embora nós tenhamos já um rol maior, são muito limitados ainda quanto à transposição da melodia da frase. Todos esses recursos ainda não suprem, não é? A língua falada continua sendo mais rica, mais flexível do que a língua escrita. Vamos ver, por exemplo, uma simples palavra-frase como a palavra você. Ela pode conter uma série de mensagens diferentes conforme a situação em que for proferida, com todas as variações proporcionadas, quer pela entoação, auxiliada pela expressão facial, pelos gestos, pela mímica. A língua escrita, de qualquer forma, com os recursos que lhe são próprios, obtém, pelo menos, algumas variações. Você, que pode ser uma simples resposta objetiva, neutra, a vários tipos de perguntas, ou a uma pergunta, por exemplo, quem vai na frente? Eu posso simplesmente dizer você, 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 você. Vejam, você pode imaginar as variadas situações em que essa palavra foi proferida e a entonação que a acompanhou. Cada frase terá uma significação.
Conforme a sua finalidade, pode-se fazer a seguinte divisão, portanto, dos vários sinais de pontuação. Sinais mais objetivos, que procuram, antes de mais nada, indicar corretamente as pausas. A vírgula, o ponto e vírgula, os dois pontos e o ponto. Sinais, muitas vezes subjetivos, que sugerem a entoação que o escritor quis dar à frase, que são o ponto de interrogação, o ponto de exclamação e as reticências. Há outros sinais de aplicação convencional, como os parênteses, os colchetes, o travessão e as aspas. Não é inútil observar que os sinais indicam simultaneamente pausas, o tom e as cadências que dão musicalidade às frases, e que pode haver pausas que não se costumam assinalar na escrita. Nesse mesmo sentido, é Celso Pedro Luft, cujo livro se chama A Vírgula, que nos diz o seguinte: a nossa pontuação, a pontuação da língua portuguesa, obedece a critérios sintáticos, isso é importante, e não prosódicos. Isto é, eu preciso conhecer a relação entre as palavras da oração para poder pontuar, não é só na sonoridade. Sempre é importante lembrar isso a todos aqueles que escrevem, para que se previnam contra bizonhas vírgulas de ouvido, diz o gramático. Ensinam as gramáticas que cada vírgula corresponde a uma pausa, mas que nem a toda pausa corresponde uma vírgula. O professor Luft acrescenta numa nota de rodapé que seria mais acertado ensinar que nem a toda pausa corresponde uma vírgula e nem a toda vírgula corresponde uma pausa. Trataremos agora de cada um destes sinais de pontuação e suas normas de uso, iniciando por aqueles considerados pelos gramáticos como mais objetivos, que se destinam fundamentalmente a marcar as pausas. O primeiro sinal de que vamos tratar é a vírgula, para nós a mais importante. Ela assinala uma pausa de pequena duração. Emprega-se não só para separar elementos de uma oração, mas também para separar orações dentro de um período. A finalidade principal da vírgula é ajudar o estabelecimento das relações lógico-gramaticais dentro de um texto. Observe os períodos seguintes. Eu posso dizer: a poluição ambiental que a imprensa denuncia ultimamente tem sido um grave problema. Veja a diferença. Eu posso dizer: a poluição ambiental que a imprensa denuncia ultimamente tem sido um grave problema. Percebam que a colocação da vírgula determina se o advérbio ultimamente pertence à oração subordinada, que está no exemplo A, ou se pertence à oração principal, que está na oração no período B. Nós temos regras para o uso das vírgulas entre os termos de uma oração. A primeira, nós vamos dizer: a vírgula é utilizada para separar elementos que exercem a mesma função sintática. Assim, com o sujeito composto, isto é, aquele que contém mais de um substantivo ou pronome, eles vão ser separados por vírgulas. Vejam no exemplo: o fogo, a água, o ar e a terra eram os elementos vitais para os filósofos antigos. O sujeito composto separado por vírgulas. Os complementos verbais também, objeto direto ou indireto, ou complementos nominais, quando compostos, serão separados também por vírgulas. Vejam no exemplo: viam-se ao longe montanhas, vales, rios e florestas. O objeto separado por vírgulas. Outro exemplo: este material é resistente ao calor, à umidade e às agressões externas. O próprio complemento nominal da palavra resistente, composto, é separado por vírgulas. Os adjuntos também, tanto os adnominais como os adverbiais, sendo compostos de vários elementos,
serão separados por vírgula. Vejam no exemplo. O Brasil precisa de homens fortes, leais, honestos e intrépidos, todos separados por vírgula. Por exemplo, nos adjuntos adverbiais, ontem, perto do meio-dia, na Avenida Brasil, por imprudência de um motorista, veja, todos os adjuntos adverbiais separados por vírgula. 2 automóveis se chocaram. Observe o seguinte, se tais elementos vierem unidos pelas conjunções e, ou nem, não se usa a vírgula, a menos que essas conjunções venham repetidas, formando como uma enumeração com valor enfático. Nós temos um exemplo de Machado de Assis que diz assim, nem eu, nem tu, nem ela, nem qualquer outra pessoa desta história poderia responder mais. A ênfase que ele quis dar a todas essas personagens. A vírgula é utilizada ainda para isolar o aposto. Lembram-se do aposto, aquela figura, né? Aquele elemento que dá uma explicação sobre um termo já colocado. Vejam no exemplo, o Amazonas, rio caudaloso, nasce nos Andes. Rio caudaloso é o aposto separado por vírgulas. A vírgula isola também o vocativo, aquele chamamento que nós usamos. Por exemplo, professor, qual é a matéria da prova? Professor é o nosso vocativo. Ouvi, ó céus, a minha súplica. Ó céus é o vocativo que está isolado por vírgulas. Serve também para isolar o adjunto adverbial quando ele é extenso ou quando se quer destacá-lo. Quando ele se apresenta em ordem inversa da oração, também deve ser isolado por vírgulas. Veja no exemplo. Desde o começo do século, eu tenho aí o adjunto adverbial de tempo, separado por vírgula, porque ele está fora da sua posição normal, que seria depois do verbo. E aí vem o sujeito. A poluição tem sido uma preocupação dos governantes. Ou então, no outro exemplo, de repente, tempo, todos se levantaram. Ou então, ela ofendeu-se e, inesperadamente, eu quero destacar o advérbio, entre vírgula, portanto, saiu da sala. A vírgula serve ainda para isolar expressões que são explicativas do jeito como nós falamos e escrevemos, como isto é, por exemplo, ou melhor, ou seja, com efeito, elas virão sempre entre vírgulas. Veja no exemplo. Elas não gostavam de sair de carro, isto é, tinham muito medo. A vírgula serve ainda para isolar o nome de um lugar anteposto a uma data. É de praxe. Por exemplo, São Paulo, vírgula, e aí na sequência a data, o dia, o mês e o ano. A vírgula é usada ainda para isolar os advérbios sim e não em construções enfáticas. Eu digo, portanto, sim, vírgula, telefone-me amanhã pela manhã. Ou então, não, vírgula, não consegui sair de casa ontem. Mais um exemplo, os velhos não querem inovação, mas sim, isolado por vírgulas, continuidade. A vírgula é usada ainda para indicar, e isso não é obrigatoriamente dessa forma, mas normalmente se usa, a supressão de uma palavra, geralmente de um verbo. Eu posso dizer, como Cecília Meirelles diz, o pensamento é triste, vírgula, o amor, vírgula, insuficiente. Eu tenho a vírgula substituindo o verbo. A vírgula serve ainda para indicar a pausa produzida por um anacoluto. Anacoluto é uma mudança na construção sintática, é uma construção interrompida. É um fenômeno muito comum na linguagem falada. Imagine que o falante iniciasse um enunciado, depois ele desiste desse começo e continua a expressar-se como se ele estivesse dando início a um novo enunciado. No exemplo, vocês compreenderão melhor. Eu posso começar uma frase assim, o desgraçado, vírgula, tremiam-lhe as pernas quando foi apanhado.
Veja, parece que eu ia ter um início, eu paro e começo novamente. É isso que se chama o anacoluto. E ele é marcado pela vírgula. Um outro exemplo, a casa, não sendo grande, não podiam lá caber todos. Outro exemplo do uso da vírgula no anacoluto. Importa-nos muito prestar atenção nas regras de proibição do uso de vírgula entre os termos da oração. Há termos da oração que mantêm com os outros termos uma relação que nós dizemos essencial. Existe uma relação desse tipo, por exemplo, entre os termos essenciais da oração, o sujeito e o verbo, entre os termos integrantes, entre o verbo e o objeto direto, o verbo e o objeto indireto, entre o complemento nominal e o nome que ele completa. Eu não posso jamais colocar uma vírgula entre essas palavras. Uma oração está na ordem direta quando todos esses termos aparecem ligados um ao outro. O princípio das relações essenciais é um princípio negativo. Estabelece que não se separam por vírgula termos que têm entre si uma relação essencial. Para isso, eu preciso conhecer a sintaxe, eu preciso conhecer as funções que as palavras exercem na frase, para saber onde eu não posso colocar a vírgula. Assim, não se separam por vírgulas o sujeito e o verbo de uma oração. Um erro muito comum quando as pessoas distanciam o sujeito do verbo e acabam separando com a vírgula. Veja um exemplo. A poluição ambiental tem sido um grave problema. Poluição ambiental, meu sujeito, e o verbo tem sido um grave problema, o predicado todo, sem vírgula. Não se separa o verbo e seus complementos verbais, objeto direto e o objeto indireto. Por exemplo, o professor repetiu a explicação inúmeras vezes. Repetiu o quê? A explicação, objeto direto. Jamais vírgula entre o verbo e seu objeto direto. O complemento nominal e o nome que ele completa também não podem ser separados por vírgula. Veja, eles foram contrários à opinião geral. Contrários é o adjetivo que está pedindo o complemento nominal. Não posso ter vírgula aí. Se entre esses termos, que são o sujeito e o seu verbo, o verbo e seus complementos, o complemento nominal e o nome que completa a sua significação, se entre esses termos se intercalar algum elemento de qualquer natureza, esse elemento deverá ser isolado por vírgulas. Por exemplo, eu posso dizer, a poluição ambiental que os jornais denunciam, veja, o sujeito é a poluição ambiental, o predicado é, tem sido um grave problema. O que estiver intercalado tem que estar entre vírgulas. O professor repetiu, vírgula, inúmeras vezes a explicação. Eles foram contrários, sem muita convicção, está intercalado a opinião geral. Aí eu posso. O que eu não posso é usar uma vírgula só. Eu tenho que isolar o elemento que está intercalado. Não se separam os termos da oração se eles estiverem numa ordem direta. Quer dizer, não se separam usando vírgula, se os termos todos estiverem numa ordem direta. Veja essa oração. O autor busca uma teoria moderna capaz de gerar um conjunto potencialmente infinito de textos com suas propriedades formais e semânticas. Embora seja uma frase longa, ela está todinha na ordem direta e não há necessidade de usar-se a vírgula. Vamos ver agora as regras para o uso da vírgula entre as orações coordenadas, aquelas que são ligadas por conjunções coordenativas. Nós vamos separar por vírgulas as orações coordenadas chamadas assindéticas, isto é, aquelas em que a conjunção não está escrita, ela não aparece explícita, ela está implícita. Veja no exemplo. Repreende os amigos secretamente, vírgula, louva-os abertamente,
Está implícita aí a conjunção coordenativa aditiva e, quer dizer, ele faz uma coisa e outra. Como a conjunção não está presente, é a vírgula que faz esse papel. Veja um outro exemplo. A soberba não perdoa, a humildade não se vinga. A vírgula está substituindo a conjunção coordenativa aditiva. As orações coordenadas aditivas sindéticas, isto é, aquelas em que a conjunção está presente, iniciadas pela conjunção e, normalmente não são separadas por vírgulas, mas pode ocorrer que a vírgula apareça nos seguintes casos. Quando o seu sujeito, quer dizer, o sujeito da coordenada, for diferente do sujeito da oração anterior. Por exemplo, quando eu digo assim, a mulher morreu e cada um dos seus filhos procurou o seu destino. Eu tenho duas frases, duas orações ligadas pela conjunção e com sujeito diferente. É possível a vírgula. Ou então, quando for intercalada. Veja, Pedro deu e o caso exigia, eu tenho essa aditiva aí intercalada. Violento murro no irmão. Aí eu posso usar a vírgula. Ou então, quando a conjunção aditiva vier reiterada, isto é, ela vier iniciando todas as orações na sequência para dar uma determinada ênfase. É o que nós chamamos de polissíndeto. Veja no exemplo. Eles falavam alto e gesticulavam e se moviam sem parar. A repetição da conjunção e a vírgula é possível. Neguei-o e nego também é possível. É a reiteração daquilo que está sendo dito. Quando as orações forem de natureza semântica diferentes, isto é, o conteúdo de uma oração não é da mesma natureza do conteúdo da outra, as duas coordenadas com a aditiva e, eu também vou usar a vírgula. Veja no exemplo. Matou o guarda e foi preso. Este e corresponde a uma causa e por isso foi preso. Então eu posso ter a vírgula e posso ter a conjunção, porque semanticamente elas são diferentes. Os velhos não querem inovação, vírgula, e sim continuidade. Esse sim corresponde a um mas, a uma adversativa. Então, a possibilidade de eu usar a conjunção e a vírgula. As orações coordenadas sindéticas, isto é, a conjunção está presente, iniciadas pela conjunção nem, quando forem orações mais longas, ou se quiserem enfatizar, caso contrário, o uso da vírgula não é obrigatório. Então, eu só vou usar se eu quiser enfatizar alguma coisa usando a conjunção nem. Caso contrário, eu não preciso utilizar a vírgula aí. Veja no exemplo. Agora que estamos todos reunidos, nem você fala, eu posso separar pela vírgula, mas não obrigatoriamente. Não lhe perdoou um só minuto de agonia, nem lhos pagou com uma só lágrima. Uma frase belíssima do nosso famosérrimo, né? Machado de Assis. As orações coordenadas sindéticas, conjunção presente, iniciadas pelas demais conjunções coordenativas, serão separadas por vírgula as seguintes. Alternativa, se for simples, alternativa é ou, ora, seja. Não exige vírgula se ela for simples, mas se a alternativa for dupla, eu tenho que usar a vírgula para maior clareza da oração. Veja no exemplo. Ele irá ao cinema ou ficará em casa. Não preciso de vírgula. Eu tenho apenas o ou simples fazendo alternativa. Veja no outro exemplo. Perplexa, ora se voltava para as janelas, ora examinava os estragos. Aí sim, eu tenho a repetição do ora, ora. Adversativa, a conjunção mas, vem sempre no início da oração. A conjunção adversativa mas, tá? E precedida por vírgula. As conjunções, que também são adversativas, porém, todavia, contudo, entretanto e no entanto, podem vir no início da oração ou após um dos seus termos já iniciais. Nesse último caso, elas vêm isoladas por vírgula. Veja no exemplo. Maria é uma aluna inteligente, vírgula,
mas um pouco distraída. Vejam o mas iniciando aí a oração adversativa. Um outro exemplo, ele saiu cedo, porém não conseguiu chegar na hora marcada. O porém, uma adversativa, precedido por vírgula. Ela saiu cedo, não conseguiu, porém, chegar na hora marcada. Vejam aí, o porém, logo depois do início da oração, ele vai ficar entre vírgulas. Pouco prometia, contudo, fazia o que estava ao seu alcance. Contudo, está no início da segunda oração, portanto, ele é só precedido por vírgula. Vejam no exemplo seguinte. Pouco prometia, vírgula, fazia, contudo, vejam, contudo está depois de um dos termos da segunda oração. Aí sim, ele deve ser precedido e seguido de vírgula. Pouco prometia, fazia, contudo, o que estava ao seu alcance. As conjunções conclusivas. A conjunção pois, quando conclusiva, vem sempre posposta, isto é, posta depois de um termo da oração a que pertence. E, portanto, ela virá isolada por vírgulas. As demais conclusivas, que são logo, portanto, por conseguinte, elas podem iniciar a oração ou vir também após um dos seus termos. Nesse último caso, elas serão sempre isoladas por vírgulas. Vejam nos exemplos. Acertei toda a prova. Aguardo, pois, bom resultado. Veja, o pois tem que aparecer necessariamente entre vírgulas. É conclusiva. Veja um outro exemplo. As instruções são muito simples. Portanto, você aprenderá num instante. Portanto, vem iniciando a oração, que é a coordenada conclusiva, e leva a vírgula só no seu início, não depois dele. Veja outro exemplo. As instruções são muito simples. Você aprenderá, portanto, no instante. Aí o portanto já está depois de algum termo da segunda oração. Neste caso, ele deve ser isolado pelas vírgulas. Nós vamos ver agora as regras de uso da vírgula entre orações subordinadas. Nós sabemos que as orações subordinadas são aquelas iniciadas ou pelas conjunções integrantes, que vão iniciar as orações subordinativas substantivas, ou pelo pronome relativo, que vai iniciar a oração subordinada adjetiva, ou pelas conjunções subordinativas adverbiais, que vão iniciar as orações subordinadas adverbiais. Então vamos ver no caso das orações subordinadas substantivas. Não se usam vírgulas para separar as orações subordinadas substantivas, porque cada elemento vai estar fazendo o papel de um substantivo. Ou é sujeito ou é objeto direto. Então cai nos termos essenciais da oração. Embora esteja sendo exercido por uma oração, o sujeito e o verbo não podem ser separados. Veja no exemplo. Convém que se conte tudo a ele. Que se conte tudo a ele é sujeito de convém. Eu não posso separar por vírgula. Veja um caso de uma objetiva direta. Quero que ele faça o discurso. Eu quero o quê? Que ele faça o discurso. O objeto direto é representado pela oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Eu não posso separar o verbo do seu objeto. Veja com o objeto indireto. Lembrou-se de que a vida é mesmo muito curta. Quem se lembra de alguma coisa. É o objeto indireto, representado por uma oração, que não pode ter uma vírgula entre ele e o seu complemento. Veja uma completiva nominal. Estava certa de que viriam. De que viriam completa o significado de certa. Eu não posso ter vírgula entre os dois. Veja o caso de uma predicativa. A verdade é que o aluno nada havia estudado. Que o aluno nada havia estudado é predicativa do é. Eu não posso ter vírgula aí. Veja o caso de uma apositiva. Deixou para você um recado, 2 pontos. Que ele se ausentará por alguns dias. Que ele se ausentará por alguns dias é o aposto de recado, portanto não posso ter vírgula entre elas. Já com as orações subordinadas adjetivas, nós sabemos que essas orações
podem ser ou restritivas ou explicativas. Umas restringem o significado e as outras apenas explicam. As restritivas são necessárias ao sentido da frase, ligando-se ou a um substantivo ou a um pronome, que é o antecedente, e elas vão se ligar a ele sem pausa. Por isso, não se separam na escrita por vírgula. Quando forem mais longas, admite-se uma vírgula no término das orações adjetivas restritivas, não no início. Já o que acontece com as subordinadas adjetivas explicativas é que elas permitem a vírgula antes e depois, pois elas acrescentam uma qualidade que é acessória ao antecedente, que pode ser dispensável sem que se perca o sentido essencial da frase. E elas podem, então, vir separadas por vírgula. Veja nos exemplos para vocês compreenderem melhor. Quando eu digo, gostei muito do livro que você me emprestou, eu tenho aí uma oração adjetiva que é restritiva, que você me emprestou. Eu não vou separá-la por vírgula. Veja o outro exemplo, o assunto de que estamos tratando foi extraído desse livro. O assunto de que estamos tratando, ela é restritiva, faz parte do sentido essencial da oração. Não vou separá-la por vírgula. Um outro exemplo, as flores que enfeitam essa sala alegram o ambiente. Também está ali sendo uma restritiva, portanto, sem possibilidade de separá-la por vírgula. Vejam, entretanto, o exemplo com uma explicativa. Os castelos medievais, que eram sólidas construções de pedra, constituíam seguras fortificações contra os ataques estrangeiros. Se eu retirar essa explicação, que eram sólidas fortificações de pedra, eu não perco nada da essência da oração. Aí a adjetiva, iniciada pelo pronome relativo, é uma explicativa e, portanto, ela pode e deve vir entre vírgulas. Nas orações subordinadas adverbiais, separa-se por vírgula a oração subordinada adverbial se ela estiver posta antes da oração principal. Aí eu vou precisar marcá-la por vírgula. Veja num exemplo. Já que ele se esforçou deveras, merece nossos aplausos. Veja, eu tenho uma subordinada causal que está antes da oração principal, que é o já que ele se esforçou deveras. Então aí ela deve levar uma vírgula. Veja um outro exemplo. Quando era criança, ele pensava que as nuvens fossem feitas de fumaça de cigarro. Quando era criança, é uma subordinada temporal e está antes da oração principal, portanto separada por vírgula. Veja uma concessiva, embora fosse tarde, antes da oração principal, que é, eles não desistiram da competição. Também vai ter marca de vírgula porque ela está anterior à oração principal. Se ela vier intercalada à principal, vejam como faremos isso. Chegaremos dentro de pouco tempo e, se todos concordarem, falaremos sobre o projeto. Veja, eu intercalei a oração subordinada adverbial condicional na oração principal. Então, ela deve vir separada por vírgulas. Veja um outro exemplo. Ele pensava, quando era criança, veja, o mesmo exemplo anterior, só que aí eu estou intercalando a oração subordinada temporal na principal. Então, ela deve vir presa, segura, por vírgulas no início e no final da oração. No caso da oração subordinada adverbial, vir posicionada depois da principal, nós vamos ter alguma variação no uso da vírgula conforme a oração. O uso da vírgula será obrigatório com as subordinadas condicionais concessivas, a menos que sejam de pouca extensão. Por exemplo, eu posso dizer, iria ao sul se pudesse. Como a condicional aí é muito curta, se pudesse, eu não preciso separá-la por vírgula. Mas se eu separar, não há erro. Um outro exemplo,
Os projetos serão executados se o material chegar a tempo. Eu tenho aí a condicional posposta à principal, separada, portanto, por vírgula. Temos algumas divergências. Um outro exemplo: embora suas ideias sejam semelhantes às minhas, eu tenho aí uma concessiva que vai ser separada por vírgula. O uso da vírgula nas orações subordinadas vai ser opcional com as temporais, com as causais, com as sinais, as proporcionais e as comparativas. Veja no exemplo: só sairei daqui depois que ele chegar. É uma temporal. Eu posso usar, não usar. É necessário começar já a estudar porque as provas se aproximam. É uma causal. Posso usar, posso não usar. Não pode embarcar, ou melhor, não pôde embarcar, porque o passaporte não estava em ordem. Uma subordinada causal. Eu posso usar a vírgula ali, posso não usar. Os problemas foram enviados à diretoria a fim de que pudessem ser resolvidos. Uma subordinada adverbial final, a fim de que pudessem ser resolvidos. Nada o preocupa tanto como a educação dos filhos. Eu não uso a vírgula aí. Tanto como, né? É uma comparativa. Todos ficavam mais calmos à medida que as perguntas iam sendo respondidas. Uma subordinada adverbial proporcional, que não exige a presença da vírgula. Ou um outro exemplo: quanto mais eu viajava, tanto mais pensava em voltar. Uma subordinada adverbial proporcional, com os dois termos correlatos dessa proporção. Nesse caso, eu posso e talvez usar a vírgula, né? Já com as consecutivas, não se usa a vírgula. Era de tal forma exigente que nada lhe servia. Tal que nada lhe servia. Não uso a vírgula. Tamanho era seu amor pela arte que se deixou absorver por ela. O que acontece com as orações reduzidas de infinitivo, de gerúndio e de particípio, né? Quando num período composto? Elas são separadas por vírgulas quando elas equivalerem a orações subordinadas adverbiais. Veja no exemplo. Estudando, aí eu tenho um gerúndio, uma reduzida de gerúndio, passarás de ano. Se eu desdobrar essa oração, se estudares, então eu tenho aí uma subordinada que vai ficar separada por vírgula. Ou então, terminada a aula, saiu da sala. É uma reduzida de particípio, o verbo terminada. Convém não sair à noite desacompanhada. Não sair é uma reduzida de infinitivo. Aí ela não vai ser separada por vírgula, porque ela está fazendo o papel de sujeito do verbo que está ali presente. Vamos passar agora a analisar o emprego do ponto, o ponto final, né, na nossa linguagem escrita. O ponto é empregado fundamentalmente para indicar o término de uma oração, seja ela absoluta, seja a última de um período composto, ou várias, né, orações que nós temos formando um parágrafo. Pode ser considerado um ponto simples quando se sucedem uns aos outros na mesma linha, encerrando períodos simples ou compostos que se encadeiam na expressão de ideias ou pensamentos que estão mantendo entre si uma certa ligação lógica, né? Quando se passa de um grupo a outro grupo de ideias, costuma-se marcar essa transposição com um repouso maior da voz, o que na escrita vai ser representado por aquilo que nós chamamos de ponto-parágrafo. Eu coloco um ponto e inicio um outro parágrafo. O ponto que encerra um enunciado escrito total dá-se o nome de ponto final, pois ele encerra todo o texto. Vou dar alguns exemplos apenas de como se usaria esse ponto, porque, diferentemente da vírgula, o ponto é de uso muito mais simples, não é? Veja um exemplo. Começando pela legitimidade, vírgula, somente poderá beneficiar-se com o uso capião especial urbano
a pessoa física que não tenha título de propriedade de outro imóvel urbano ou rural. Ponto. Eu estou com ponto ainda dentro, só terminando o período, mas dentro do mesmo parágrafo. Na continuação, a pessoa jurídica, portanto, não poderá valer-se desta modalidade de uso capião. Ponto. Aí eu faço a pausa maior e outro parágrafo. Cumpre não perder de vista que o imóvel deverá estar localizado em área urbana e ter dimensões próximas de 250 metros quadrados, não podendo ser de domínio público. O ponto não oferece maiores dificuldades. Vamos ver o ponto e vírgula. O ponto e vírgula é um sinal interessante. Ele assinala uma pausa que é um pouco mais sensível do que a vírgula e com uma entonação descendente. O seu emprego varia muito de autor para autor. Depende essencialmente da intenção de separar mais nitidamente que a vírgula e menos fortemente do que o ponto. Alguns autores dizem que é o mais difícil de usar é o ponto e vírgula, né? Podemos entender melhor essa intenção do autor se considerarmos como sendo a proximidade de sentido entre esses elementos separados, ou pelo ponto e vírgula, ou mesmo pela vírgula. Repare uma frase simples, separada por ponto e vírgula e por ponto. Cedi, tal foi o começo da minha derrota. Agora veja eu usando o ponto. Cedi, tal foi o começo da minha derrota. Não faz muita diferença, é a ênfase que é dada apenas, né? O ponto e vírgula não interrompe a relação de causa e efeito que acontece, né, entre as duas orações. Compare, por exemplo, neste exemplo, a vírgula e o ponto e vírgula. Camilo entrou no funcionalismo, vírgula, contra a vontade do pai, vírgula, que queria vê-lo doutor, por exemplo. Agora veja a diferença. Camilo entrou no funcionalismo, ponto e vírgula, contra a vontade do pai, que queria vê-lo doutor. A diferença é muito pequena e ela não quebra, o uso do ponto e vírgula não quebra a relação lógica entre as orações. Os dois pontos constituem outro sinal utilizado, não é, para facilitar a forma de nós apresentarmos as coisas na escrita. Eles anunciam, às vezes, a entrada de um novo interlocutor. Eu posso ter, por exemplo, uma expressão que diz assim, e o mais novo disse ao pai, dois pontos, pai, dá-me uma parte de alguma coisa. Então ele introduz no texto escrito, no romance, ou que seja, a presença de um interlocutor. Ou então, ele vai introduzir uma enumeração mais ou menos extensa. Quando eu tenho várias coisas a serem citadas, eu posso usar os dois pontos. Por exemplo, vimos então serem elementos constitutivos do ato jurídico. Dois pontos. A vontade manifestada através da declaração, a idoneidade do objeto, a forma quando da substância do ato. Ponto. Verificamos também constituírem seus pressupostos de validade. Dois pontos. E aí enumero os pressupostos de validade. Capacidade das partes e a sua legitimação para o negócio, a liceidade do objeto, a obediência à forma quando prescrita em lei. Então os dois pontos servem para seguir, para mostrar essa enumeração. Os dois pontos são usados também para eu introduzir uma citação de qualquer natureza, uma citação intelectual, de doutrina, enfim, uma citação qualquer. Por exemplo, segundo Chaves, constituem direitos conexos, dois pontos. E aí eu introduzo a citação. Em primeiro lugar, os direitos dos artistas de interpretação musical ou dramática, em termos amplos, como elaboradores, já não, evidentemente, de obras originais, as literárias e as musicais que executam, mas de obras conexas, isto é,
que criam a partir daquelas pré-existentes. Então vejo o uso dos dois pontos introduzindo essa citação. Como nós vamos usar o ponto de interrogação e o ponto de exclamação, é alguma coisa que a maioria das pessoas tem conhecimento, não é? O ponto de interrogação é o sinal que nós usamos no final de qualquer interrogação direta, ainda que a pergunta não exija do nosso interlocutor uma resposta, que é a chamada pergunta retórica, né? Vejam, por vezes, entretanto, o juiz não encontra na legislação escrita uma norma a aplicar ao caso concreto. Poderá ele recusar-se a decidir sob tal pretexto? Aí o ponto de interrogação mostra na escrita a entoação que nós damos na frase para fazer a pergunta. Continuando, evidentemente não, sob pena de conturbar-se a ordem social. Já o ponto de exclamação é um sinal colocado ao final de um enunciado que indica diversas possibilidades de inflexão exclamativa. Por exemplo, eu posso denotar espanto, surpresa, alegria, entusiasmo, cólera, dor, súplica ou outra expressão de sentimento qualquer. E ele é usado também, o ponto de exclamação, muitas vezes, ao final de um imperativo. Eu posso, por exemplo, dizer: que maravilha seria se todos não só exigissem seus direitos, mas também cumprissem seus deveres. Veja a exclamação que eu estou fazendo aí. Ou então, com um imperativo: saiam já antes que as consequências sejam mais graves. Nas perguntas que podem denotar surpresa, eu tenho a pergunta, mas tenho também a denotação de surpresa. Eu posso usar combinado o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Por exemplo, eu posso dizer: tem certeza de que não quer mesmo experimentar essa sobremesa? Quer dizer, eu estou fazendo a pergunta e ao mesmo tempo mostrando o meu sentimento de surpresa por essa recusa. As reticências constituem aqueles 3 pontinhos, né, que nós conhecemos, que marcam uma interrupção da frase e, consequentemente, a suspensão da sua melodia. Vão ser empregadas em casos variados. Por exemplo, para indicar que o narrador interrompeu uma ideia que havia começado a exprimir e passa a fazer considerações acessórias. As reticências são usadas também para marcar suspensões provocadas por hesitação, por surpresa, por dúvida, até por timidez de quem fala, ou ainda para indicar que a ideia que se pretende exprimir não se completa com o término da oração e que deve ser suprida pelo pensamento, pela imaginação do próprio leitor do texto. Eu posso dizer, por exemplo, quanto àquele assunto, melhor esperar um pouco. Sem precipitação, as coisas acabam se acomodando. Quer dizer, eu deixo em suspenso o que é esse assunto, ou deixo para o meu leitor pensar naquilo que foi falado. As aspas constituem também sinais empregados, né, principalmente no início e no fim de uma citação breve, segundo a BNT, de até 3 linhas no corpo do nosso texto, para distingui-la, né, do texto, do restante do texto, por tratar-se de uma citação de outra pessoa, de outro autor. Usam-se também as aspas para acentuar o valor significativo de uma palavra ou de uma expressão, algo que eu queira pôr em realce. Por exemplo, eu posso dizer, usando agora numa citação: Ascensão, entretanto, distingue, por força da imposição legislativa, as 2 denominações. Assim, define direito do autor, 2 pontos, e vou fazer a citação, como o ramo da ordem jurídica que disciplina a atribuição de direitos de exclusivo relativos às obras literárias e artísticas. Fecho as aspas.
enquanto direito autoral, no dizer do mestre, abrange, além disso, os chamados direitos conexos do direito do autor, como os direitos dos artistas, intérpretes ou executantes, dos produtores e dos fonogramas e dos organismos de radiodifusão. Aí eu fecho as aspas, porque se trata de uma citação. Os parênteses são outros tipos, um outro tipo de sinal, melhor dizendo, usado também na linguagem escrita. Eles são empregados para intercalar, num texto qualquer, uma indicação acessória. Por exemplo, uma reflexão, um comentário, à margem daquilo que estamos afirmando. Modernamente, os parênteses são usados em substituição ao uso das vírgulas em expressões ou frases intercaladas. Há que se tomar algum cuidado no uso dos parênteses, pois se a ideia ou a informação que ele contém, que os parênteses contêm, se essa ideia for muito importante, ela deve vir entre vírgulas e no corpo do texto, não necessariamente entre parênteses. Vejam alguns exemplos. Eu posso usar os parênteses desse modo. Vico entende que originariamente existia a família patriarcal. Depois surgiu a gens. Aí sim o autor abre parênteses para explicar o que é gens, agrupamento de várias famílias. E finalmente a cidade-estado, que representava o conjunto de várias gentes. Vejam, ele abriu o parêntese e fechou apenas para explicar o que era gens. Vejam um outro exemplo. Nas 3 hipóteses, o patrimônio da fundação extinta vai se incorporar ao de outra de fins idênticos ou semelhantes. Veja, agora o autor abre o parênteses para explicar isso aí, ou dar uma complementação. Ele vai dizer, dentro do parênteses, é evidente que esta regra não se aplica se a extinção foi imposta por ter a fundação escopo ilícito ou nocivo ao interesse público. Ele põe essa explicação entre parênteses. Perfeita, corretíssima. Veja um outro exemplo. Quanto à forma, o Código Civil exige o processo judicial, observado os requisitos por ele estabelecidos. E aí vem os requisitos presos, fechados no parêntese, explicando como os de legitimidade da parte, da possibilidade jurídica do pedido e interesse de agir, que, apesar de serem institutos processuais, guardam pertinência com aspectos do direito material controvertido, fechado entre parênteses, quando, a meu ver, poderia simplesmente ter sido seguido de vírgula e completado. Espero que com isso vocês consigam melhorar, tirar suas dúvidas quanto aos problemas de pontuação. Bom estudo para vocês.